sempre joguei bola desde os meus 4, 5 aninhos assim, sempre chutando bola na parede. Um pouco do que é meu filho hoje, eu vejo meu filho hoje dentro de casa e era um pouco do que eu era. E aí, meu pai tinha fazenda no Pará e eu acabei mudando para a Redenção no Pará 1 ano e meio lá, 88, 89, 90. Eu voltei para Goiânia e pedi para minha mãe me colocar no Goiás, nas escolinhas do Goiás, porque Goiânia já era uma cidade, né, que eu não podia brincar de bola na rua, essas coisas, coisa que eu fazia no interior, né? E aí eu pedi para ela me colocar. E ela me colocou nas escolinhas do Goiás, que foi em janeiro que eu entrei na escolinha, né? E aí eu fiz 12 anos em março. E com 3 meses que eu estava na escolinha do Goiás, o treinador, o Allan Kardec, que é o cara que eu mais admiro, que eu tenho o maior respeito e devo muito da minha carreira por ele, ele me chamou para jogar nas categorias de base do Goiás. Aí eu não ia pagar mais nada, né, de escolinha nem nada. Sim, já no time mesmo, né? Só que eu estudava à tarde, eles treinavam à tarde, então eu não podia, durante 6 meses eu não pude ir, depois de agosto em diante eu fui e troquei de colégio, minha mãe me colocou para estudar de manhã e à tarde eu ia para os treinos. E ali começou meio que, aí realmente de verdade a minha paixão mesmo pelo futebol, de poder jogar mesmo no campo grande, gramado, né, vestindo a camisa de um clube. Aí a paixão aflorou realmente. Meu primeiro treino foi de zagueiro, foi meu primeiro e último e único treino de zagueiro. E aí no meio do treino ele viu que eu tinha um bom passe e tal, ele já tinha me visto na escolinha, logicamente. E aí nós fomos disputar um amistoso e ele me convidou para passar o final de semana, num sábado, ele me convidou para ir jogar no final de semana e lá faltou um atacante, ele me colocou e eu fiz 3 gols num jogo de 4-0, eu fiz 3 gols. Dali em diante não parei mais, fiquei como atacante o tempo todo. E aí um dia o Alan chegou para mim e me disse, falou assim, ó, te cuida porque tu vai ser jogador de futebol e tal, isso aquilo te prepara. E aí eu subi para o profissional. Quando eu subi para o profissional, eu lembro de uma frase que ele me disse, que aquilo dali realmente me marcou bastante. Na véspera de estrear como titular do time, né, que o treinador anunciou no domingo, depois do jogo que o jogador foi suspenso, o atacante, o treinador anunciou que eu jogaria na quarta-feira. Não, sim, na quarta-feira ele foi suspenso, na quinta-feira ele anunciou que eu jogaria no domingo. E o Alan, na sexta-feira, ele chegou para mim, antes do coletivo ali, do approach para o jogo de domingo, o Alan me chamou. Ele estava lá treinando as categorias de base dele, ele subiu lá, foi lá no profissional e chegou para mim e falou assim, Fernando, tu já foi em circo? E eu falei, já. Ele falou, tu já viu aqueles leões, aquelas coisas lá no circo com os animais? Eu falei assim, já. Ele falou, tu já viu o elefante? Eu falei, já. Tu já foi lá atrás para ver onde que o elefante fica guardado lá atrás? Eu falei assim, já. Ele falou assim, tu viu que o elefante ele é preso por uma cordinha pequenininha na pata e presa numa argolinha pequenininha no chão. Eu falei, tá, mas e daí? E daí que se o elefante soubesse a força que ele tem, ele não ficaria preso ali nunca. Então, não se sinta um elefante, sabe? Jogue, entre dentro do campo e jogue, sabe? E aquilo dali realmente marcou, sabe? E isso aí realmente eu guardei para toda a minha vida, nos grandes momentos da minha carreira, eu pensava nisso que ele tinha me dito lá antes da minha estreia no profissional, sabe? O Inter realmente fez a minha vida mudar por completo, porque até quando eu tomei a decisão de voltar para o Brasil, muita gente, pô, tu tá louco, tu vai voltar para o Brasil, tá todo mundo querendo ir para a Europa e tu tá querendo voltar para o Brasil. Só que o Inter tinha me feito uma proposta não financeiramente muito boa, mas uma proposta com o Fernando Carvalho de objetivos, né? E eu sempre tive isso. E quando ele me colocou sentado num restaurante lá em Goiânia, lá, que queria colocar o Inter entre os melhores clubes do Brasil, eu falei, pô, eu quero também, porque é um projeto que identifica comigo, porque eu também quero aparecer para o Brasil, quero ser um dos grandes jogadores no Brasil, né? Bom, eu treinei, eu estava vindo treinando a parte física. Sim. E aí na sexta-feira de tarde, no último horário, meu nome saiu no bid, né? Só que o Joel Santana já tinha treinado a equipe titular e eu não estava inscrito ainda pelo Inter. E eu lembro que ele concentrou todo mundo na sexta-feira à noite.
E na sexta-feira que eu cheguei do treino aqui, o pessoal me avisou que eu estava concentrado porque meu nome tinha saído no bid. E ele pegou e me chamou no sábado de manhã, falou, ó, eu treinei meu time titular e tu vai começar no banco. Porque tu não estava inscrito ainda. Eu falei assim, não, tudo bem, não tem problema. E aí no intervalo aqui dentro do vestiário, o Wilson machucado e aquela coisa, né, fazer o quê? O Klemer e o Sangalete, eu já tinha conversado com os dois aqui no tempo que eu estava aqui, eles sabiam que eu já tinha jogado de meio campista. E aí eles falaram, pô, traz o Granja para a lateral e bota o Fernandão como meia. E ele me olhou e falou assim, tu faz? Eu falei assim, pô, eu faço, tranquilo, não tem problema. Louco para jogar que eu tava, se me colocasse zagueiro eu entrava. E aí o jogo, eu entrei no intervalo, sofri a falta do primeiro gol do Vinícius e depois fiz o segundo gol. Aí ajoelhei para agradecer a grande estreia, porque eu sabia de toda a pressão que era estrear num Grenal. Ajoelhei ali para agradecer a Deus e o pessoal veio, me abraçou e tudo, e o Rafael Sobis soprou no meu ouvido que tu entrou para a história, foi o gol 1000 do Clássico. E aí eu estava levantando, ajoelhei de novo, dei mais uma rezadinha para agradecer um pouquinho mais. E desde o meu primeiro dia que eu cheguei aqui no Inter, todo mundo me tratou super bem. Isso aí realmente me fez a cada dia ganhar mais amor, mais paixão por isso aqui. E vendo, e conversando, e ganhando jogos, e fazendo gols. E aí veio 2005 com toda aquela confusão de campeonato brasileiro. E ali eu me identifiquei muito com a maneira... Não só com o Inter, mas com a maneira do gaúcho de ser, sabe? Sim. Que é um pouco o meu jeitão de ser, bem, sabe, barrista, de gostar das minhas coisas. Isso aí me identificou muito com o povo gaúcho. Eu não sou muito de olhar para o vizinho, eu gosto de olhar do que eu tenho, sabe? Não invejar o que o vizinho tem. Claro, de buscar as coisas. E valorizar as minhas coisas. Isso aí o gaúcho tem muito disso e eu acho fantástico isso. E aí veio 2006 com uma perda do título gaúcho aqui dentro de casa. E eu acho que aquela derrota ali fez com que o nosso time ficasse fortalecido para realmente ganhar a Libertadores. Eu sempre digo que a Libertadores de 2006 ela veio numa crescente de perda de Campeonato Brasileiro de 2005, de Sul-Americano eliminado pelo Boca em 2004, que a gente aprendeu muito, tomar 4 gols em 10 minutos. Depois uma outra perda de quarta de final de Sul-Americano, de novo pelo Boca. De novo tomando 3 gols em 10 minutos, né, no segundo tempo. Tornou o time tarimbado. E aquilo dali fez com que a gente aprendesse a jogar essa competição sul-americana no que você não pode vacilar. Você não pode dormir 10 minutos, senão você toma 4 ou 3 gols em 10 minutos e sai fora da competição. Nós conseguimos montar um grupo, talvez não fosse o melhor grupo que o Internacional já teve na história em relação à técnica, à qualidade, mas eu posso te garantir que em relação a foco, em relação à identidade, a identificação com o clube, em relação a companheirismo, a amor àquilo que estava fazendo, e é o que eu digo sempre que eu prezo demais, né, que é a questão do prazer. Terminava o treino, os jogadores ficavam dentro do vestiário brincando, rindo, o Perdigão fazendo as graças dele, mas 30, 40 minutos depois do treino, sabe? Era prazer realmente que o pessoal tinha de estar aqui dentro do vestiário, de estar convivendo um com o outro. Realmente foi fantástico. Aquele grupo ali, bom, logo depois saíram 4. Pois é. E né, o Sobis, o Bolívar, o Tinga e o Jorge. E o time ficou meio que 4 jogadores titulares para o Mundial. E realmente não contratou ninguém, para tu ver a qualidade que o elenco tinha, né? Não contratou ninguém e a gente foi para o Mundial daquela maneira. Eu vim jogar um Mundial de meio campista. Exato. Eu sabia que era importante. Eu sabia que era importante ter um Pato e um Yarley na frente, com velocidade, do que ter o Fernandão lá na frente, sabe? Porque o jogo seria muito mais de um contra-ataque do que, propriamente dito, um jogo de bola parada, um jogo que eu pudesse fazer a diferença lá na frente. Eu saí do jogo com cãibra, eu sei que eu poderia ter tido uma participação bem maior numa final de Mundial, mas quem me conhece sabe que em relação à vaidade eu não tenho nenhuma, e o que eu queria sair era campeão daquilo dali, e para isso eu me dediquei ao máximo, o tempo que eu estava dentro de campo, a fazer uma marcação que eu tinha que fazer, que era uma marcação individual no Thiago. Mesmo não aparecendo tanto para jogar, mas eu acho que taticamente eu cumpri um papel que era importante naquele momento ali de fazer. E para mim, eu sempre disse isso e fiz isso durante toda a minha carreira, o mais importante era título de grupo, não individual. E com a entrada do Gabiru, né, tão contestado e tudo, e ele fazendo gol, entrou no meu lugar e faz o gol do título, o gol mais importante da história do Inter,
fechou o ano com realmente com o que o grupo merecia e que o grupo tinha buscado. A gente viajou para o Japão e em nenhum momento um olhava para o outro dentro do ônibus ou no treinamento ou em qualquer lugar e falava, pô, será que vai dar? Em nenhum momento não tinha isso. Quem esteve lá conosco sabe que era o tempo todo olhando e falando assim, a gente vai ser campeão, a gente vai ser campeão do mundo. Tenho certeza disso, nós merecemos isso. Isso aí que foi legal naquele grupo de 2006. Eu leio muito livro de biografia, essas coisas. Eu li uma frase uma parte do livro do Michael Jordan que é muito interessante. E ele fala que teve uma final, faltava 3 segundos para terminar o jogo. Teve tempo, que o Chicago pediu tempo. E ele chegou no intervalo e ele percebeu que a marcação ia ser toda em cima dele, porque ele sempre era o responsável pela última cesta. E ele chegou no Lance Armstrong, que era o armador do Chicago naquela época, e falou, tu vai arremessar a bola da vitória. Eles estavam 2 pontos atrás e precisavam arremessar uma bola de 3 pontos. E o Armstrong olhou assustado para ele e falou, como eu? Tu que é o Michael Jordan, velho. Como que eu vou arremessar a bola? Ele falou assim, eu vou te falar porque todos vão me marcar. E você vai sobrar livre para arremessar a bola em melhores condições do que eu. E eu tenho confiança em ti de que você vai fazer a cesta. E soltou a bola, veio a marcação em cima dele, o Lance Armstrong pega a bola sozinho, arremessa, faz a cesta de 3 pontos. Então eu acho que o grande líder não é aquele que tem que ser protagonista o tempo todo. É aquele que sente o melhor momento para que a equipe dele vença, sabe? E ele, em determinados momentos, saber colocar a função e realmente a responsabilidade de alguns jogadores no momento certo. E depois daquela frase ali do Jordan, eu sempre tive um pouco disso comigo, de nunca querer ser o protagonista e tal, mas de querer sempre fazer o melhor e ser o melhor. E eu sabia que eu não ia ser protagonista da final do Mundial, eu sabia que eu não ia ter uma grande, né, aparição assim em relação ao jogo. Muito mais importante do que eu era o Pato e o Yarley lá na frente dentro da proposta de jogo que a gente tinha, sabe? Então, eu sabia que eu ia me desgastar demais porque eu não tinha jogado durante toda a temporada de meio-campista e foi naquele jogo que eu joguei de meio-campista. Eu sabia que eu ia sofrer, mas que aquilo dali poderia nos dar vitória, sabe? Eu pensando comigo mesmo, não falei para ninguém, mas eu pensando comigo mesmo. E eu ali abri mão de jogar na frente do que mais em prol de uma tentativa de buscar um título. E acabou dando certo. E aqui tu está resolvendo coisas e tendo que planejar coisas com muita antecedência e tendo que prever algumas situações que possam ocorrer na frente e já começar a remediar de hoje. Então, né, problema de jogador, problema aqui de dentro do vestiário mesmo, de pessoas que trabalham aqui dentro do vestiário, que você acaba sendo responsável pelo vestiário. Eu estou me sentindo super bem na função, estou tentando colocar as minhas ideias, é lógico que é muito cedo, você não consegue mudar tudo, até porque não tem muita coisa para mudar, mas algumas ideias eu tenho e você começa a colocar devagarzinho. O grande foco, sem dúvida nenhuma, é aqui, em tentar manter os jogadores aí em um foco, né, como precisa se ter um foco dentro do vestiário. Então, resolvendo muito mais coisas aqui dentro do vestiário, que é o foco principal, que está sendo prazeroso. Por mais que eu tenha passado muito mais tempo aqui do que na minha casa, mas eu posso dizer que aqui também não deixa de ser minha casa, né? Porque eu realmente adotei o Internacional. Eu sei que o Inter me adotou, mas eu adotei o Inter como a minha paixão, né? Que eu realmente tenho um orgulho muito grande de ter feito parte dessa história e fazer parte dessa história do Inter, né?